Olá, amigos do Grupo Geração Ismael. Vocês já me conhecem, meu nome é Paulo. É uma alegria novamente estar aqui falando com vocês. E hoje nós vamos tratar sobre a violência. Vamos recordar alguns conceitos que nós estamos sempre estudando aqui no IBS, né, nos diversos grupos que nós temos, para poder direcionar em relação à violência, de maneira que a gente possa tentar encontrar um caminho, uma solução para poder reduzir a violência no Brasil e no mundo. Isso porque nesse mês de julho nós estamos fazendo uma série de orações justamente com esse objetivo, que é reduzir a violência. Então, além da prece, a gente vai tentar sugerir aqui algumas condutas, algumas situações onde podemos colaborar, contribuir para a redução da nossa própria violência íntima e isso daí repercutindo no mundo, como nós sempre temos esse conceito que gostamos de trabalhar, né? Então vamos iniciar com o Krishnamurti no livro Sobre Conflitos. Olha o que ele diz aqui. Você quer encontrar nos outros as causas primordiais da guerra, da barbaridade, enquanto você mesmo se entrega a elas. Isso leva à hipocrisia e a novas guerras. É preciso encontrar em você mesmo as causas primeiras da guerra e da violência. E isso requer paciência e ternura, e não a condenação sanguinária de outros. Então, na mesma linha que nós sempre temos comentado aqui, todo o processo de projeção da sombra, do defeito, é que causa, né, essa questão da condenação dos outros, do julgamento da conduta do outro, seja as pessoas mais próximas de nós, sejam os nossos dirigentes, e na questão da violência não é diferente. Nós, enquanto humanidade, sempre estamos colaborando para esse quadro que se vê que se exterioriza na nossa sociedade e no mundo como um todo. E o Krishnamurti, ele orienta que a gente possa fazer o quê? Fazer o estudo das causas primeiras da violência que estão no nosso mundo interior. É assim que a gente vai poder dar uma colaboração mais efetiva, né? Já que temos consciência que aquilo que a gente consegue mudar, num primeiro momento, é a nós mesmos. Né? Estudar todo o nosso conteúdo do psiquismo, principalmente na questão dos defeitos, e no caso aqui, naquilo que vai gerar e produzir violência, para que a gente tenha condições, então, de fazer uma mudança de rumos aí. E aí, também o Chico Xavier é interessante, na entrevista que ele dá para a Hebe Camargo, que virou esse livro aí, Jesus em Nós, ele comentando sobre a violência, vai no mesmo sentido. Olha o que ele diz. Então, todas essas manifestações dolorosas de guerra, de separação, de violência, isso tudo nós somos os responsáveis por elas, porque elas nascem do nosso sentimento. Então o Krishnamurti fala e o Chico vai no mesmo sentido, porque realmente são dois grandes seres que nos têm prestigiado aí com todos os seus ensinamentos, né, acerca da necessidade do mundo íntimo, e nesse sentido eles mais uma vez se complementam para poder dizer da necessidade. Né? E no caso aqui o Chico está falando que a violência ela é resultado dos nossos sentimentos. Então, o que nós devemos fazer diante desse cenário? O Krishnamurti agora que volta para nos orientar. Mas aqueles de nós que se empenham com seriedade podem investigar as próprias vidas. Veremos então o quanto somos violentos na nossa vida diária, no nosso modo de falar, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Olha, então ele até detalha mais, né? Pensamento, sentimento, palavra, ação. É isso que repercute de forma criadora no mundo ao nosso redor. Porque esse é o nosso mundo íntimo que se exterioriza e que se projeta. Então, se a gente investigar, né, prestar atenção, né, ter a atenção plena, que é aquilo que os grandes meditadores, mestres da meditação, orientam para a gente, nós vamos conseguir identificar em que campo da vida nós estamos sendo violentos. Né? Seja no nosso sentimento, no nosso pensamento, na nossa palavra, até repercutir nas nossas ações. Se a gente fizer isso, a gente compreende o nosso padrão.
E compreendendo o padrão fica mais fácil da gente não deixar que esses impulsos de violência se manifestem no mundo. E aí já é uma primeira colaboração, talvez a mais importante que possamos dar, né, para reduzir esse mundo caótico de tanta intolerância e violência, que resulta até mesmo em grandes conflitos, em guerras, né, que é aquilo que a gente vê aí constantemente. Aí ele complementa, né? E poderemos nos libertar da violência não em função de um ideal, não tentando transformá-la em não violência, mas por enxergá-la de frente, por tomar ciência dela apenas. Por que é assim? Porque quando a gente vai para a questão do ideal, para o combate da violência sem compreender a dinâmica dela, esse é um caminho que não tem muito resultado. Porque a gente não vai saber como que ela se manifesta, por mais que a gente tente colocar um ideal de não violência, esse ideal não vai ser frutífero. Sem entender o padrão, sem enxergá-lo de frente, a gente não vai conseguir bons resultados. E é por isso que ele diz, só de enxergar ciência, tomando ciência, enxergar de frente, aliás, e tomando ciência é o caminho que nós temos que fazer para poder, no caso aqui da violência, compreender a dinâmica e cessar, ou pelo menos reduzir, né, a manifestação dela dentro daquilo que for possível. Isso a gente tem sempre dito aqui, né? No caso desse vídeo, estamos especificando para a questão da violência. Mas vale para todo tipo de conteúdo da alma que nós temos, essa compreensão da totalidade para poder, assim, deixar que se exteriorize somente aquilo que seja superior. Ok? Então vamos prosseguir. E agora o Emmanuel fala, nesse livro Família, que é muito interessante, da questão da convivência, né, no lar, no ambiente doméstico. Esse texto aí é do capítulo 1. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Isso é interessantíssimo. Porque muitas vezes nós, enquanto envolvidos no trabalho, enquanto seres que tentam crescer e evoluir, né, fazer um trabalho coletivo, algo que possa resultar no auxílio ao próximo, a gente fala caridade, né, todas essas questões aí, muitas vezes dentro do lar a gente não consegue fazer. E é justamente o local que a gente mais deveria se esforçar para poder modificar o ambiente. Porque quando eu enxergo, né, faço o estudo do meu campo íntimo, eu compreendo a violência no meu sentir, no meu pensar, no meu falar e na minha ação. E dentro do lar, se eu consigo ser um pouco mais tolerante, né, como o meu irmão colocou aí, eu já vou poder criar um pequeno, vamos chamar assim, santuário doméstico, onde isso vai se comportar como se fosse uma célula da sociedade. Dentro daquela ideia que nós temos sempre exposto aqui, né, que a família como célula da sociedade, a gente modifica essa célula, torna ela mais sadia, mais pacífica, mais harmônica, isso vai repercutir naturalmente, primeiro dentro do próprio ambiente do lar e depois no mundo. Mas para isso a gente tem que tolerar o quê? Os pequenos desgostos domésticos. Esses desgostos são as nossas provações diárias, muitas vezes até em pequenas situações que nós não deixamos perder completamente o equilíbrio. Então é essa reflexão, essa conduta que Emmanuel nos convida a fazer. E ele segue também orientando de que forma podemos encontrar a harmonia no lar. Agora ele falando a respeito do culto, né? Ele diz assim no capítulo 2: escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Essa é uma orientação importantíssima, porque quando a gente tem dificuldade, principalmente de relacionamento, mas se a gente tem esse hábito de reunir os familiares, né, para poder fazer o estudo da lição de Jesus, naturalmente que vão ser diálogos interessantes que ocorrerão ali, que possibilitarão um entendimento, a compreensão maior do outro, e isso na convivência diária vai facilitar, né, a harmonia, a tolerância. Então, o culto como ferramenta de harmonia não é só pela questão do estudo da proteção espiritual, mas pela própria oportunidade de reunião e de conversa, onde a gente pode expor e onde a gente pode ouvir as pessoas que estão próximas de nós, na busca de um entendimento e de um crescimento coletivo.
E aí ele segue orientando. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê em voz alta algum dos seus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Então, uma outra ferramenta de auxílio que surge durante o culto é essa questão da aproximação e da possibilidade de receber os benefícios e as inspirações dos nossos amigos espirituais. E aí ele até recomenda que seja feita a leitura em voz alta da lição do Evangelho. Por quê? Justamente porque a palavra também é uma forma de expressão criativa, né? Como a gente abordou. A gente falou antes um pouquinho da violência na palavra. Quando a gente lê o Evangelho, por exemplo, em voz alta, nós estamos gerando um novo tipo de criação, um novo tipo de frequência que vai para o nosso ambiente. Então, permite assim que a gente possa se beneficiar com mais eficácia desses momentos íntimos aí. Então, até agora nós temos 3 coisas principais aí, né? Primeiro, a questão do estudo, né, da compreensão da violência na totalidade de nossa vida. Segundo, a tolerância com aqueles que convivem conosco, principalmente dentro do lar. E o terceiro, né, a questão de estarmos criando momentos de estudo e de culto para que poder haver esse crescimento coletivo aí, junto com aqueles que nos são mais queridos. E agora, a gente vai passar para o Gregg Braden, né, para a gente poder entender um pouquinho de que forma nós podemos, com essas pequenas condutas, pequenas entre aspas, né, essas mudanças de padrões de comportamento e por meio da prece também, colaborar para que tenhamos uma realidade mais adequada, mais harmônica no mundo como um todo. Aliás, ele coloca até em termos do universo aqui. Se pensarmos no universo inteiro como um imenso computador de consciência, então a consciência propriamente dita é o sistema operacional e a realidade é o resultado do processamento. Nesse livro aqui, A Matriz Divina, o Gregg faz muito isso, né? Ele identifica que existe um campo de informação onde tudo aquilo que nós projetamos nele, né, jogamos informação nele, a gente tem a oportunidade de transformar e de tornar a nossa realidade. E uma das formas que ele orienta bastante é a oração, que tem até um livro específico, né, outro livro que ele fala, que chama O Efeito Isaías. E olha que conclusão interessante que ele chega aqui. Assim, como o sistema operacional do computador é fixo e toda mudança é proveniente de programas que falam com ele, para mudar o mundo devemos alterar os programas que falam com ele. Para mudar o mundo devemos alterar os programas que são inteligíveis para a realidade. Que programas são esses? Sentimentos, emoções, orações e crenças. É por isso que nós estamos aí já há um bom tempo e pretendemos continuar sempre, enquanto for possível assim proceder, com essa prática coletiva de orações, né? As orações que André Luiz chama de orações de intercessão, o trabalho divino de intercessão. Porque a oração, quando ela é feita de forma dedicada, de forma correta, com a devida harmonização, a devida sintonia com o alto, ela joga, né, para a gente usar a linguagem que o Gregg está colocando aí, ela é como se fosse um programa novo que a gente pode utilizar para gerar uma nova realidade externa. É isso um dos fatores que explica a eficácia da oração intercessória. Lógico que tem questões do ângulo individual e coletivo, de livre-arbítrio e determinismo, que é uma das coisas que o Maurício explica também nos cursos da TV Ibis, né? Ele, Marcos Paulo, os demais amigos que já deram os cursos, né, na TV Ibis. Mas, além disso, nós temos também a interseção do alto e a possibilidade de colapsar ondas de probabilidade mais adequadas. Isso a gente consegue de que forma? Com a conduta íntima também mais adequada e por meio da prece, da oração, que vai deixar sempre a nossa mente em sintonia com as probabilidades mais positivas, vamos colocar assim, e repercutir assim no mundo, no caso aqui que a gente está comentando, na redução da violência. Pessoal, então era isso que nós tínhamos para passar hoje, que possamos então refletir na eficácia da oração, no culto, na tolerância daqueles que convivem conosco mais diretamente e principalmente no estudo íntimo
para que não deixemos de expressar as causas primeiras da violência no mundo, e assim a gente poder dar a nossa contribuição para que tenhamos uma realidade mais adequada. Abraços a todos e até o próximo vídeo.